Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. Eu tenho uma dúvida. Vivo uma relação muito delicada com minha mãe. Eu não sinto um amor vindo dela, e isso me machuca muito. Como posso fazer para tentar melhorar isso? Essas dificuldades entre mãe e filha, elas têm uma raiz. É importante a gente saber onde é que começou essa dificuldade. Existe algum fato da sua vida? Existe algum momento da sua história em que você percebe que ele foi um divisor de águas para mudar o jeito como a sua mãe lhe tratava? Ter essa consciência, buscar dentro de você, primeiramente, se existe essa recordação, essa memória. Verdade, eu nunca pensei onde é que começou a ser difícil a minha relação com a minha mãe. Porque, olha, num primeiro momento da vida, aliás, os psicólogos dizem isso, né? Que é o vínculo mais profundo que nós podemos ter na vida é mãe e filho. É o vínculo porque a criança já nasce, né? O pai já tem um déficit de 9 meses, né? Durante 9 meses nós somos gestados dentro do ventre de uma mulher. É impossível que a gente não tenha com ela uma estreita relação. Já começa por aí. Mas à medida em que a gente é julgado para fora do mundo, né, em que a gente começa a viver, nós vamos tendo um contexto que não tem a mesma proteção do ventre. Então a gente vai sendo expostos à própria competição com os irmãos. Enquanto você está dentro da sua mãe, ela tem uma dedicação exclusiva a você. Quando você sai, você começa a competir o espaço com seus irmãos. Começa a dividir o espaço com as pessoas que fazem parte do mundo da sua mãe. E é geralmente nesses momentos em que alguma coisa faz com que o cristal quebre, né? Mas essa relação, ela precisa ser cuidada. Porque a gente vai descobrir que num determinado momento, nós começamos a disputar os afetos, né? Isso é natural na vida humana. Essa disputa é natural dentro das nossas casas, ela é um processo inconsciente. Ainda que a gente não saiba disso, nós estamos disputando as atenções o tempo todo, não é? E quanto mais consciência a gente tem disso, melhor a gente vai administrar. Muitos problemas dentro de casa, entre pai e filho, estão justamente diretamente ligados a essa competição. É um filho querendo ser melhor que o outro, por quê? Porque eu sei que quando eu sou melhor, eu tenho a atenção da minha mãe. Ou então é aquele querendo ser o pior. Porque já que ele não pode ser o melhor, ele vai ser o pior de todos, porque ele sabe que pelo menos raiva ele vai provocar. Ele vai tirar a atenção. Ele vai chamar essa atenção. Então o ambiente familiar é um ambiente de disputas, não tem outro jeito. E é por isso que a gente precisa administrar bem essas disputas de maneira muito consciente. Na hora que você percebe que você está sendo desonesto com sua mãe, exigindo dela o que ela não pode lhe dar, sendo egoísta, esquecendo que ela precisa cuidar do outro também. Então muitas vezes esses traumas, muita gente que fica assim, minha mãe não gosta de mim, ela gosta muito mais do meu irmão do que de mim, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos sendo injustos. Ou então você que é mãe, precisa tomar cuidado, porque às vezes você está realmente preferindo um filho. E é natural isso, gente. Às vezes aquele filho corresponde um pouco mais às suas expectativas, às vezes ele é um pouco mais parecido com você. É natural, é mais fácil a gente gostar de quem é parecido com a gente, né? Com quem tem as mesmas predileções. Então precisa tomar muito cuidado para você não rejeitar, não colocar de lado aquele que de alguma maneira tem dificuldade com você. O vínculo familiar, ele precisa ser bem administrado por causa disso. Disputas, contendas, né? A gente acha até estranho, mas será que isso tem dentro da nossa casa? Tem. Onde existe ser humano, lá existe esse processo natural dessa disputa. Eu quero ter a atenção do outro.
Eu quero ter a atenção do meu pai, eu quero ter a atenção da minha mãe, eu quero ter a atenção dos meus irmãos. E nós agimos muitas vezes em torno dessa busca afetiva. Interessante, gente, mas o afeto é a maior necessidade que nós temos na vida. E o que é a vida afetiva? Você amar e ser amado o tempo todo. Um padre que tem bons amigos, que tem bons relacionamentos humanos, sólidos, ele vai ter muito mais facilidade de viver a castidade dele do que aquele que não tem, do que aquele que é sozinho, do que aquele que é fechado no seu mundo. Dentro da nossa casa, o afeto é o principal alimento. Pode observar. É o afeto que faz a gente dar conta da vida. É o tanto que a gente foi amado na medida certa. Nem de mais, nem de menos. Quando a gente é amado demais, a gente fica aborrecido demais, a gente fica manhoso demais, a gente fica querendo que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade. Quando a gente é amado de menos, a gente fica carente, muitas vezes agressivo, né? Os dois opostos fazem mal. Mas agora, o equilíbrio faz com que a gente seja um pouco mais firme na vida. É esse equilíbrio de afetos. Então eu estou dentro de um lugar onde naturalmente existe uma competição para ser mais amado do que o outro. É natural na vida humana isso. Mas aí a gente começa a administrar isso. Quem precisa administrar? Todo mundo. Eu, como filho, preciso ser honesto. Não, a minha mãe me dá atenção, mas ela tem que dar atenção ao outro também. Eu não sou sozinho dentro dessa casa. Eu não vou ser egoísta. E a minha mãe e o meu pai vão ter também essa sensibilidade. É mais fácil amar aquele filho, então vamos tomar cuidado para a gente não amá-lo demais e esquecer dos outros. É assim que funciona a vida. O afeto, ele precisa ser racionalizado de vez em quando. Porque se ele for só ele, a gente corre risco de ser injusto com o outro. O afeto por ele mesmo, se não tem um pouquinho de razão ajudando a clareá-lo, ele pode ser altamente destruidor. É aquela velha história, a gente ama demais e ao amar demais a gente sufoca, a gente não permite o outro de crescer. E isso é perigoso. Então esse equilíbrio a gente precisa fazer. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Padre Fábio, tenho 29 anos e tenho pensado muito enquanto para mim tudo parece ser mais difícil. Quanto mais eu luto para conseguir alguma coisa, mais longe isso me parece. Formei na faculdade de turismo como a melhor aluna da classe, mas depois de 4 anos a faculdade ainda não entregou o diploma, e o que me dificulta muito arrumar um emprego. Não desisti, fiz pós-graduação e agora estou fazendo um curso técnico em informática. Mesmo assim só consigo emprego temporário. Muitas pessoas que se formaram comigo já conseguiram um diploma, estão trabalhando, mas eu, como disse, só consigo vagas para empregos temporários. Por que na minha vida profissional tudo parece ser tão difícil, padre? Minha filha, às vezes a gente vive alguns momentos da vida em que tudo parece meio amarrado mesmo, meio truncado mesmo. Eu tenho um amigo que eu falo isso para ele de vez em quando. Tudo dá errado para ele. O cartão do banco dele bloqueia toda semana. Ele vai tirar um dinheiro, o dinheiro não sai, mas consta que depois saiu, ele tem que arrumar uma confusão no banco de novo. Todo mundo recebe a correspondência certa com a senha tal, a dele não vem. Então às vezes a gente acha que, eu vou usar um termo feio, né? Parece que a pessoa tá cagada de urubu, né? A gente fala. Desculpe minha expressão feia. Mas isso não pode se aplicar na nossa vida. A gente tem que fazer de tudo para que a gente nunca tenha esse complexo. Porque se você tem esse complexo de que as coisas só dão erradas para você, é possível que psicologicamente você se disponha a esses problemas. Tem que começar a pensar mais positivo e começar a descobrir na sua postura, será que não existe também alguma coisa do seu jeito de ser que esteja desencadeando esses desacertos todos? Porque eu não acredito em falta de sorte. Eu não, de verdade, não acredito mesmo. Não acredito em sorte nem falta de sorte. Eu acredito em perspicácia, em atitude. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo.
Você pode até falar, padre, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável. Tudo bem, mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. O diploma não saiu ainda, por quê? Porque deve estar faltando uma atitude de ir lá, de exigir aquilo que é direito seu. A faculdade não pode negligenciar o seu diploma. Não é possível que depois de 4 anos de faculdade, você ainda esteja necessitando do seu diploma e ele não está nas suas mãos. Então falta muitas vezes a atitude da nossa parte. Você sabe, minha gente, às vezes eu fico vendo, nós somos educados dentro de... Às vezes, né, você encontra pessoas, eu particularmente fui educado dentro de um contexto assim, em que a gente fica muito conformado com as coisas não darem certo. Eu precisei, num determinado momento da minha vida, quase que fazer uma quimioterapia psíquica, né? Expulsar isso de mim. Às vezes nós abrigamos dentro de nós um espírito muito conformado. Isso é muito natural de famílias simples, que acostumaram a não ter a oportunidade. Então fica sempre assim com a cabecinha, não deu certo ainda. Mas por que não deu certo? Pois é, eu fui lá e eles não souberam me explicar. Isso nós não podemos admitir. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Agora você tocou numa questão que eu acho fundamental na educação dos nossos filhos e na sociedade nos dias de hoje. Nós estamos com um excesso de gente formada em faculdade. Diploma não falta nesse mundo hoje, viu? Agora falta especialidade técnica. Então será que não está na hora de nós começarmos a pensar um pouco nas opções que nós estamos fazendo? Você que é jovem, você que está aí pensando que faculdade vai fazer, pense 2 vezes, viu? Porque às vezes um curso técnico bem feito vai te dar muito mais oportunidade de trabalho que um diploma na mão. Aliás, eu estou tendo a graça, a alegria de assumir lá na diocese agora a vice-presidência da Fundação Dom Couto. E a Fundação Dom Couto é uma instituição, não é uma fundação da diocese que tem por objetivo fazer o bem, fazer a caridade. Só que nós não queremos mais obras assistencialistas. A gente sabe que o assistencialismo pode acomodar as pessoas. E você sabe qual que é a principal obra da Fundação Dom Couto atualmente? Formação e capacitação de jovens em áreas profissionalizantes. Aliás, esse é o caminho. Se hoje nós quisermos ajudar de maneira efetiva uma pessoa, é dar a ela a oportunidade de aprender o ofício. Se você, por exemplo, pega todas as áreas técnicas do mundo hoje, os trabalhos especializados. Então eu preciso de um pedreiro na minha casa. Meu pai era pedreiro. Meus irmãos aprenderam o ofício, mas só um deles que trabalha até hoje como pedreiro. Hoje eu tenho amigos lá em Taubaté que trabalham com construtora. Eles falam: padre, se hoje chovesse 20 gesseiros lá em Taubaté, ainda assim faltaria mão de obra para tanto serviço que tem. Então muitas vezes nós estamos nos encaminhando para a faculdade e nós estamos nos esquecendo das profissões práticas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de um eletricista, nós não vamos ter. Vai chegar um momento que nós vamos precisar de um pedreiro, nós não vamos ter. Por quê? Porque está todo mundo se encaminhando para as faculdades, para isso, para aquilo, mas a vida prática está perdendo espaço. Então, se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, se você tem, de repente, aí uma aptidão, eu gosto de mexer com fio, eu gosto disso, vai estudar. Vai fazer um curso técnico de eletricista, vai se capacitar. Deixa dessa história de que todo mundo tem que ter diploma universitário, porque isso já está passando, viu? Inclusive essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitos dos nossos filhos vão enfrentar problemas seríssimos de desemprego no futuro, por causa do excesso de faculdades que nós temos hoje no Brasil, que virou um negócio, né?
Todo mundo hoje tem faculdade, as nossas cidades estão lotadas de faculdade, e muitas vezes, na hora que nós precisamos de um bom funcionário que saiba fazer aí um bom serviço de carpintaria, de marcenaria, nós não temos. E essa é uma questão que vale a pena. Então, tomar uma atitude. Aí lá eu estava contando da fundação. Sabe qual que é a primeira turma que vai ser formada agora? Eles são especialistas em restauro de imagens. Por quê? A fundação tinha lá o museu, com muitas peças precisando ser restauradas, não tinha dinheiro para isso. Buscamos a parceria com o Senai e o SESI, e estão lá recebendo formação qualificada para depois não só reformarem as imagens, fazerem os restauros que o museu precisa, mas depois também poder trabalhar em outros lugares e levar a profissão adiante. E o que é interessante, é a primeira turma que vai ter essa formação no Brasil e que sairá lá de Taubaté. São 26, parece 26 ou 27 jovens se especializando em restauro de imagens. Então, vale a pena ficar com a gente pensar sobre isso, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas estão enfrentando o desemprego, porque está todo mundo com o diploma na mão, mas não sabe fazer muita coisa com aquele diploma. Então, o diploma é importante? Termos formação acadêmica é importante? Mas nós também não podemos nos esquecer que a formação técnica, ela é tão importante quanto. E que hoje existe um vasto mercado de trabalho precisando desses profissionais e falta mão de obra especializada para isso acontecer. Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas. Sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, da nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido.
Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas, quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que à luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida.
Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.